Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado? Como foram pilhados os seus tesouros ocultos? Empurraram você para as fronteiras, todos os seus aliados. Enganam você e o sobrepujarão, os seus melhores amigos, aqueles que comem com você. Para você, armam ciladas. E Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então, os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados. Todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição, não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça, não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Noguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão a cidade de Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias, cujo nome significa servo do Senhor, ouviu do próprio Senhor que estava prestes a entrar em guerra com Edom. E isso por causa de seu ódio contínuo pelo povo judeu. Obadias diz que ouvimos um relatório do Senhor. A maior parte desta profecia de Obadias está se relacionando também com a palavra profética dada ao profeta Jeremias. Possivelmente Obadias tenha ouvido Jeremias profetizar em Jerusalém. Ou tanto ele quanto o profeta Jeremias estavam citando outras profecias das Escrituras relacionadas a Edom, Jacó e Esaú.
eram irmãos que, desde o ventre, se acotovelavam. Rebeca, sua mãe, era esposa de Isaque, filho de Abraão, o pai da fé e da nação de Israel. Rebeca perguntou a Deus por que os bebês se acotovelavam. E Deus lhe disse que os dois representavam duas nações e que, ao contrário da cultura normal da época, o mais velho serviria o mais novo. Deus havia prometido a Abraão que seus descendentes, através de Isaque, herdariam toda a terra de Israel, que naquela época era chamada de Canaã, desde o rio Eufrates até o Egito. Seria para eles uma possessão perpétua. Os dois filhos principais de Abraão foram Isaque e Ismael. Deus disse claramente a Abraão que a terra de Canaã, agora chamada de terra de Israel, seria a herança de Isaque e seus descendentes, e não os descendentes de Ismael. Ismael era o primogênito, mas vinha de sua concubina Agar. Isaque era o segundo, nasceu de Sara, a esposa de Abraão. Por ela ser estéril, concebeu Isaque por uma obra sobrenatural de Deus. Deus sempre considera o sobrenatural antes do natural. E o que acaba contando é o segundo renascimento espiritual, pelo Espírito, e não o nascimento natural pela carne. Então agora os filhos de Isaque, Jacó e Esaú, estavam em desacordo um com o outro, depois de terem nascido. Anos mais tarde, Deus mudaria o nome de Jacó para Israel. Esaú foi nomeado Edom, de onde veio a nação edomita. Quando os israelitas estavam em sua jornada do Egito para Canaã, os edomitas não os deixaram passar por seu território. Então, 400 anos depois, os edomitas se tornaram servos de Davi. Durante o reinado de Jeorão, no entanto, os edomitas se revoltaram sob o domínio de Judá. Houveram lutas entre Edom e Judá sobre os reinados de Josafá, Amazias e Acás. Edom regozijou-se com a destruição de Jerusalém em 586 a.C., mas desde a destruição de Jerusalém em 70 d.C., os edomitas desapareceram da história. Mas em um futuro próximo, no entanto, Edom apareceria novamente. Hoje temos os árabes que vivem no sul da Jordânia, que varre a Arábia Saudita, bem como os árabes que vivem no centro e no norte da Jordânia. Eles são edomitas. O mundo os chama de palestinos. Quando você olha para os árabes que vivem no sul da Jordânia hoje e os problemas que eles causam ao povo judeu que vive em Israel, podemos ver o mesmo principado que encheu o coração de Esaú, de ódio pelo seu irmão Jacó. Está agora trabalhando em seus descendentes. Ora, Esaú não se importou com sua primogenitura e, por meios até desonestos, naquela época Jacó recebeu a primogenitura, embora não fosse o primogênito. Mas, na verdade, Esaú desprezou sua primogenitura porque não se importava com assuntos espirituais. Ela era mais importante para Jacó do que para Esaú. Então, o livro de Obadias não fala apenas do que aconteceu historicamente entre os descendentes de Jacó e Esaú, mas também aponta para o fim dos tempos. Profeticamente falando, não é apenas um julgamento sobre o mundo árabe islâmico, sobre Edom, mas também sobre as nações do mundo que virão contra Israel nos últimos dias. No entanto, eles não estarão sozinhos, porque o Senhor lutará pelo seu povo. Obadias 1:21, os libertadores subirão ao monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então a história começa com Esaú vendendo sua primogenitura, odiando seu irmão Jacó e mostrando total desprezo pelo Senhor. E isso se repete até o fim de todas as coisas. E é este o motivo que traz sobre Edom o julgamento de Deus. Malaquias 1, versículo 2. De que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme,
fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Sabemos que Deus ama a todos, mas odeia aquilo que alguns fazem. Jacó teve a atitude correta em relação à herança espiritual. Esaú teve a atitude errada, quase arrogante, e depois ele odeia Jacó por se sentir enganado, porque ele não tinha discernimento espiritual para reconhecer a importância da primogenitura diante do Senhor. Hebreus 12:16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Aqui me lembra um pouco a situação do povo ímpio, seguidor do anticristo. Aqueles que receberão a marca da besta, que serão obrigados e aceitarão uma marca que inclui adoração a outro que não seja Deus, ao anticristo. Uma marca que permite comprar e vender, ou seja, continuar num sistema mundial. Uma marca que continua te dando possibilidades dentro da visão humana, natural, mas que te exclui completamente da sua vida espiritual. E mesmo que depois os que estiverem marcados com esta marca, desejem voltar atrás, não poderão mais, pois já estarão marcados por toda a eternidade. Esaú marcou a sua história com um ato de arrogância, mas também de falta e desprezo ao conhecimento e à verdade vinda do Senhor. E depois ele não teve mais uma segunda chance. Quando você olha para as nações árabes hoje, elas têm também uma atitude superior em relação ao povo de Israel. Algumas alianças têm surgido, mas simplesmente uma falsa aliança de falsa paz. Os edomitas, no tempo do profeta Obadias, depositavam sua confiança em uma cidade rochosa, que era uma grande fortaleza, hoje conhecida como Petra. Mas, profeticamente falando, nos faz lembrar Apocalipse 6,15. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Esses são aqueles que na volta de Jesus estarão escondidos, porque têm condições financeiras de terem um lugar melhor e por isso se sentem superiores. Mas o dia do Senhor virá sobre eles, e grande aflição em seu coração tomará conta. Como diz o próprio Obadias de Edom, no versículo 4, ainda que edifiques alto como a águia, ainda que ponhas o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, declara o Senhor. Não existe lugar para se esconder do Senhor. Ele é onipresente e onisciente, e o dia do seu julgamento chegará para todos aqueles que, com muita arrogância e desprezo, acham que podem se esconder daquele que os formou, daquele que os criou, daquele que sabe todas as coisas. A destruição vindoura de Edom será completa, e os seus tesouros serão todos expostos e dizimados pelo julgamento de Deus. Jeremias 49:20. Por isso ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da sua queda, a terra tremerá, o grito deles ressoará até o mar vermelho. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Em sua segunda vinda, quando o Messias voltar, um dos lugares que ele será visto lutando contra os exércitos do Islã será em Bósra, localizada na região da antiga Edom. E ele terá as suas vestes manchadas com o sangue dos seus inimigos. Isaías 63, versículo 1 em diante. Quem é aquele que vem de Edom? Que vem de Bósra?
com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Edom simboliza as nações que se viram contra o Deus de Israel. O julgamento virá sobre todos eles. O dia do Senhor, o dia da redenção chegará, e Edom será julgada, assim como todos aqueles que seguem em arrogância e em desprezo e contra a Deus. Aqueles que pensam que Deus não está vendo, aqueles que planejam se esconder, aqueles que não entendem que tudo o que fazemos é visto nos céus. A casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, mas a casa de Esaú será como o restolho, e eles os incendiarão e os consumirão, para que não haja sobrevivente da casa de Esaú. Gentios e judeus convertidos encontrarão-se com o Senhor e receberão a salvação. Mas a casa de Esaú, Edom, aqueles que andarem com o anticristo e receberem esta marca da besta, serão consumidos pelo fogo da ira do dia do Senhor. Aqueles que forem salvos pelo sangue do Messias e pela fé nele, reinarão com Cristo no reino messiânico milenar e estarão sob as nações, reinando. Quais nações? As que não receberem a marca da besta. Aquelas nações que conseguirem passar pela grande tribulação, as nações que sobreviverem à segunda vinda do Messias. Essas serão forçadas a adorar o Senhor Jesus, com a sua sede em Jerusalém. Zacarias 14:16. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Isaías 2, versículo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Naquele dia, Israel será a cabeça e não a cauda. E assim como Obadias profetizou há milhares de anos atrás, e o reino será do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Coloque em nós a certeza da sua salvação. Coloque em nós a vontade por mais e mais da nossa vida espiritual contigo. Abre os nossos olhos e de todos aqueles que ainda estão dormindo. E se conosco em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.